Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria nós retomarmos a nossa leitura de o livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, trabalho realizado pela nossa querida irmã Nena Galves. Já elevando o pensamento para agradecer a Deus a essa oportunidade, pedir a assistência, o amparo e a bênção do nosso Senhor Jesus e que a espiritualidade amiga possa sempre nos conduzir. Vamos lá então? Então hoje nós iremos acompanhar aqui o capítulo O que Mais Queremos de Chico Xavier. Foi uma entrevista concedida pela dona Nena, por Nena Galves, a Eliana Haddad, para o jornal Correio Fraterno, edição 432, em maio de 2010. Então vamos ver aqui essa entrevista que a nossa querida Nena deu para Eliana Haddad. Então vamos lá. Ainda este ano, em homenagem ao centenário do grande amigo, Nena Galves irá inaugurar no Centro Espírita União, no bairro da Jabaquara, em São Paulo, o acervo Chico Xavier. Tem até uma nota. O espaço Chico Xavier foi inaugurado em dezembro de 2011 e continua em formação para abrigar o material adequadamente. Está aberto para visitas públicas agendadas, tá, gente? Então, depois dessa pandemia, se você quiser conhecer esse espaço, não esqueçam de agendar. Vamos lá. Ela já está preparando um vasto material. Eu conheci, Maria da Conceição, eu conheci e realmente é muito material. E ela trata tudo com muito carinho. Ela já está preparando um vasto material, parte dele guardada na suíte do médium em sua casa, que eu hospedava todas as vezes que vinha à capital paulista. Os encontros de muitas histórias, que segundo ela já vêm de reencarnações passadas, duraram desta vez 43 anos e guardam segredos acumulados de longas conversas, comentários e opiniões no cotidiano recheado de dedicação e cumplicidade. Muitos deles ficarão com Nena, assumidamente, e não serão revelados. Como toda a relação de união e convivência, eles têm uma história reunida num farto acervo de fotos, documentos, gravações e lembranças. Momentos de alegria, de desafio, de fé, de vida. Há até mesmo o testamento de Chico, o qual Francisco Galves, marido de Nena, assinou como testemunha. E tem uma nota. O testamento está reproduzido na página 285. A amizade foi relatada e documentada no livro Até Sempre Chico Xavier, editora Cel, que nós também vamos fazer a leitura desse livro. De autoria de Nena Galves, sucesso na Bienal de São Paulo em 2008, e traz detalhes dessa convivência, revelando momentos de intimidade familiar e de vida pública. Afinal, juntos aprofundaram-se no estudo do Espiritismo e assumiram responsabilidades assistenciais e editoriais, além das visitas frequentes de Chico ao Galves. E depois das idas e vindas do casal a Uberaba, acompanhando o médium até a sua desencarnação, aos 92 anos, em 30 de junho de 2002, ainda havia um encontro anual público no Centro Espírita União, em outubro, em homenagem a Kardec, oportunidade em que o médium atendia a milhares de pessoas e psicografava inúmeras mensagens. Em entrevista exclusiva ao jornal Correio Fraterno, Nena Galves confessou a dificuldade de se desprender do que Chico deixou com ela. Mostrou o espaço que comportará seu acervo e enalteceu a grandeza espiritual do médium, sem idolatria, mas com profunda gratidão e respeito. Explicou por que não o reconhece em nenhuma das mensagens recebidas após a sua desencarnação. Alertou ainda para o risco dos espíritos obscurecerem sua imagem e obra por ingenuidade. Para Nena Galves, os espíritas precisam aprender a pensar grande na universalidade do espírito Francisco Cândido Xavier. Abre aspas, o Chico não é nosso, fecha aspas, avisa. Então, a partir daqui tem as perguntas e as respostas da dona Nena Galves. Vamos ver. Sobre o que vocês conversavam tanto? Falávamos sobre todos os assuntos. Posso dizer que tive um mestre. Quando eu dizia, por exemplo, que estavam aparecendo muitos médios querendo psicografar,
Ele explicava, abre aspas, Nena, a psicografia é difícil. Você deve colocá-los primeiro na incorporação, porque onde ficam as pessoas que estão compromissadas com esses espíritos mais necessitados? Na psicografia só vem mentor, fecha aspas. Ele me ensinou o que não está nos livros, como um irmão. Talvez por nossa ligação do passado não havia inibição, pois Chico nos reconheceu desde o nosso primeiro encontro, quando fomos a Uberaba. Lembro que o Galves, na época, até comentou comigo. Nena, acho que eu vou morrer logo, porque o Chico me tratou tão bem. Seu Galves falou isso para a Nena. Vocês viram essa observação? A Nena comentou que está aparecendo muitas pessoas psicografando. E o Chico diz assim, porque onde ficam as pessoas que estão compromissadas com esses espíritos mais necessitados? Na psicografia só vem mentor. Então, o Chico orientava aqui, né, que realmente houvesse uma preocupação para desenvolver o trabalho da psicofonia, né, chamada incorporação, para atender esses espíritos sofredores. Mas vamos lá. Pergunta. A senhora deixou de perguntar a ele alguma coisa? Não. Perguntei tudo o que queria. Acho que falei demais. Devia ter ouvido mais e falado menos. É disso que eu me arrependi. Como era essa convivência em família? Ele sempre se hospedou na minha casa. Tenho todas as roupas que ele usava no trabalho social aqui em São Paulo, porque não as levava para Uberaba. Chico tinha a sua suíte na nossa casa. Há também mais de 500 fotografias das viagens que fazíamos a serviço da doutrina, de todas as cerimônias com a minha família. Ele conheceu meu filho com 10 anos, hoje ele está com 60. Foi a formatura deles e testemunha no casamento dos dois. Temos os títulos recebidos de todas as cidades que fomos juntos. Ele recebia as homenagens e me dava os diplomas, as condecorações. Há uma medalha linda que ele ganhou quando foi homenageado no Pacaembu, aqui em São Paulo, para receber a cidadania. Esse acervo tinha que vir para o centro. Pergunta da Eliana. Por que ele deixava tantas coisas na sua casa? Por que ele entregava tantos documentos importantes? Chico via no espaço e no tempo. Ele sabia que eu não iria me desfazer disso e nem trocar por favores. Nossa, que resposta, hein, gente? Eliana, vamos lá. A senhora já pensava em guardar esse material todo e formar um acervo? Nena, não, nunca. Nunca pensei nisso. Senão teria guardado tantas outras coisas. Eu mesma teria pedido material a ele. Reformamos um lugar aqui no Centro Espírita União só para compartilhar o que temos. São documentos raros que precisam ser expostos em móveis especiais, material histórico do movimento espírita, livro que ele lia. E Chico lia de tudo, desde o Jornal do Dia, revistas, até livros raros da codificação. E os 18 anos que ele fez de autógrafos aqui no União, onde iria deixar esse material? Se não no lugar onde ele ficou? As fitas originais do programa Pinga Fogo também irão para o acervo. 2 enormes rolos cinematográficos. Pergunta. Que vibração a senhora sente com esse material hoje? Não está sendo fácil me desprender dele. Conviver com Chico, como médico, como ser humano, foi muito gratificante. Não se pode separar uma coisa da outra. Não posso idolatrá-lo, porque eu conheci muito bem. Durante mais de 40 anos, sem nunca nos decepcionarmos, o que não é fácil. Por isso, hoje podemos dizer que reconheceríamos qualquer comunicação dele. Pergunta. O que, para Chico, não poderia acontecer? Ele conhecia muito bem o ser humano e sabia de seus limites, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Não se dignava, não usava o isso não pode acontecer, como nós usamos, mas o cada um faz o que pode. Lembro-me de que ao receber o convite para falar na Rádio Boa Nova, num dia de autógrafo no Clube Juventus, eu comentei, abre aspas, imagine, Chico, se eu vou fazer um programa de rádio, fecha aspas, e ele,
Abre aspas. Ah, Nena, eu se fosse você faria, fecha aspas. A rádio estava começando, só pegava até Santana. E ele, fazendo referência ao complexo penitenciário que ficava no bairro, ainda comentou, abre aspas, mesmo que fosse para falar só para os reeducandos, eu faria. Fecha aspas. Então ele não chama presidiário, ele chama os reeducandos. Mesmo que fosse para falar só para eles, ele faria. Pergunta. Conte-nos, dona Nena, mais detalhes dessa convivência. Ele era muito disciplinado, ao mesmo tempo divertido. Conseguia ficar conversando madrugadas inteiras. Dizia que a gente não tinha reencarnado para dormir. Dormia 4, 5 horas no máximo, o suficiente. Trazia as correspondências para colocar em dia, trabalhava de madrugada. Também viajávamos, andávamos pelas ruas de São Paulo, íamos a teatros e restaurantes. Chico comia muito, muito bem. Vinha todo mês de outubro no Centro Espírita União para homenagear Kardec. Nos últimos tempos, quando não podia mais vir, nós íamos a cada 20 dias visitá-lo. Na última visita, demoramos uns dias a mais e quando chegamos ele disse, abre aspas, vocês demoraram demais, eu estou partindo, fecha aspas. Com toda a amizade que vocês tinham, dona Nena, ele revelava coisas diferentes a vocês, segredos? Sim, muitas coisas. Ele falava e ainda dizia, abre aspas, não deixem vir a lume antes do tempo, fecha aspas. E a dona Nena guarda o segredo, né? Porque ela não conta. E a senhora, dona Nena, ainda guarda muito segredo do Chico? A dona Nena ficou pensativa e disse, segredos que eu preciso levar comigo. Por isso que eu conheço bem as comunicações quando digo não é Chico. Dona Nena, a senhora quer dizer que Chico não deu nenhuma comunicação? Eu não encontrei a linguagem que eu identificasse ainda. Nunca mais a senhora falou com ele, dona Nena? Muitas vezes, de madrugada. Faço aniversário dia 21 de fevereiro. Talvez com tantos problemas a resolver, perguntas e entrevistas devido às comemorações do seu centenário, eu realmente estava precisando muito de socorro. Tenho orado, lembrado dele, chorado, com saudade. Numa madrugada acordei e disse a Galves, estive com Chico. Eu sei que estive com ele, fui visitá-lo em Uberaba. Alguém disse que ele não podia me atender. Fiquei vendo-o de longe, mas logo ele veio caminhando, colocou a mão no meu ombro e disse, Nena, eu vou te dar um presente. Tirou de dentro do bolso do paletó uma pedra, uma ametista linda, e entregou-me dizendo, guarde-a com você. Dei um beijo nele e acordei. Fiquei tão feliz, em estado de graça. Vindo para o centro, comentei sobre o meu sonho com uma pessoa. Quando acabei de contar, ela começou a chorar. Ela tinha comprado um anel de presente para mim, justamente com a pedra igualzinha à do sonho. Isso é um exemplo de que Chico não precisa continuar escrevendo. Chico não precisa escrever para se comunicar. Será que não bastaram mais de 450 livros? Chico é um espírito tão grande que não precisa usar um lápis. Nem entendemos tudo que ele deixou. E pior, andam contando tanta bobagem do mundo espiritual, quando ele já nos trouxe tudo tão explicado, tanta coisa linda sobre os espíritos. O que querem mais? Fofoca? Chico não precisa falar mais nada. Dona Nena, mas por que também ele não se comunicaria uma vez que tem todo o conhecimento para fazê-lo? E você acha que é fácil no mundo espiritual? E tem mais, será que já não recebemos tanto? Já parou para pensar que há o planeta, o universo inteiro e tanta gente precisando de espíritos como ele? Não tenho dúvida de que Chico foi um apóstolo de Jesus. Será que o mundo maior já não mandou esse espírito para o Brasil para nos auxiliar? E a grande pergunta, só existe o Brasil? Somos muito pretensiosos. Muitos dizem que dão valor à grandeza espiritual do Chico.
Se dessem, pensariam grande. E tenho visto muito espírita pensar pequeno. O que queremos? Chico Xavier vai ficar de domínio público nosso? Só para nós? Dona Nena, o que faltou Chico psicografar, deixar escrito? Ele escreveu tudo. Há 3 fases. A esclarecedora, que é a coleção André Luiz, que mostra como se vive, o que se faz, conta tudo da vida espiritual. A dos romances de Emmanuel, com os comentários do Evangelho, mensagens. E por último, a fase consoladora, com as mensagens dos filhos aos pais. E agora ficam nesse rema-rema, companheiros jogando elogios, muitas vezes pessoas distantes dele. Dona Nena, a senhora acredita que Chico vai reencarnar logo? Ele realmente não queria ficar muito tempo no mundo espiritual. Queria reencarnar logo, tomar corpo e começar novamente a trabalhar. Mas acho que a espiritualidade não vai deixar ele voltar tão depressa, porque ele trabalhou tanto, desempenhou tão bem a sua tarefa. Acho que os pedidos, mesmo os dele, serão reanalisados, inclusive por ele. E se vier alguém mais acima dele, uma veneranda, dizendo: Chico, nós precisamos de você em outro lugar, é preciso pensar grande. Outra coisa que estão falando por aí é que Chico era ecumênico. Era ecumênico para os outros, mas para ele era espírita, seguia Kardec. Na sua opinião, Dona Nena, o que está acontecendo agora? Será que precisamos passar por isso para criarmos mais autonomia como espírita? Você já estudou quando uma colônia vive para um país que tem a sua custódia por ser mais evoluído? Quando vem a lei da liberdade, passa-se a achar que se pode tudo e depois muitas escolhas têm que ser reparadas. Hoje há tantos sábios espíritas, tantos médios, tantos escritores que é como se estivéssemos com medo de Chico. E agora que ele fechou os olhos, todos começaram a fazer o que sempre tiveram vontade. Crítica que ela faz, né, gente? Dona Nena, Chico impunha respeito. Tinha autoridade moral, é isso? Sim. Alguns anos antes de Chico desencarnar, já debilitado, eu segurando as mãos dele, ele me olhou e perguntou: Nena, o que eu estou fazendo aqui? Não trabalho, não posso fazer nada, sou um estorvo. Eu queria já passar para o plano espiritual, reencarnar e tomar um corpo novo, porque o que eu faço com essa carcaça? Respondi que ele estava assim por misericórdia, porque os espíritas sem ele ficariam como as virgens loucas do Evangelho. Anos se passaram, Chico melhorou, ficou mais um tempo conosco e se foi. Será que o espiritismo precisa de um novo líder? Por que tem que ter outro? Gente, não precisamos. Agradecemos a Deus nosso Pai por esse momento de leitura e de reflexão. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo momento de leitura da obra Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas.